Bom, vamos lá para Brasília, porque o governo vai apresentar amanhã o projeto de lei que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. A repórter Luciana Amaral acompanhou as negociações nesta segunda-feira e traz mais informações ao vivo de Brasília. Boa noite, Luciana. Oi, Caio, muito boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no WW. Excelente início de semana a todos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu hoje com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto, também com o secretário da Receita, Robson Barreirinhas, para justamente acertar esses últimos detalhes antes da apresentação oficial desse projeto. Bem, chegaram a um consenso por parte do governo, está marcada para amanhã às 11h30 da manhã a assinatura desse projeto num evento aqui no Planalto do presidente Lula, ministros também de Estado, os presidentes da Câmara, Hugo Mota, do Senado, Davi Alcolumbre, e foram também convidados líderes, tanto da base aliada quanto do Centrão. A ideia do governo é justamente tentar explorar ao máximo essa ação do governo, especialmente então diante da queda da popularidade do presidente Lula. Depois vai ter inclusive uma coletiva com os técnicos do governo para eles poderem explicar melhor essa ação, todos os detalhes. Mas o que nós já sabemos é que o impacto previsto, segundo o ministro Fernando Haddad, é que seja de 27 bilhões de reais nas contas públicas a partir do ano que vem. E aí, para compensar, o governo pretende criar um imposto mínimo efetivo para quem recebe mais de 50 mil reais mensais, ou seja, 600 mil reais por ano. Dentro do Congresso, tem parlamentar que defende aumentar essa faixa da isenção dos ricos, dos super ricos, e também tem quem defenda pressionar o governo para cortar mais os gastos, questão essa que não está nos planos do Executivo no momento. A Confederação Nacional dos Municípios também já se mostrou preocupada em relação a essa isenção, apesar de elogiarem a iniciativa, eles estimam um impacto negativo de quase 12 bilhões de reais aos municípios. Bem, a intenção do governo, de todo modo, então, é apresentar e entregar logo esse texto ao Congresso Nacional para vê-lo aprovado até o final do ano e que possa começar a valer a partir de janeiro de 2026. Volto com você no estúdio, Caio. Obrigado, Mariana. Bom trabalho por aí. Mariana Londres, o que deve vir aí de compensação? Né? Que aparentemente esse é o grande debate, né? O projeto vai amanhã, mas é a compensação que deve ser a grande luta política em cima desse projeto. Certamente a compensação é o X da questão. É o que todo mundo está de olho, o mercado está de olho nisso, porque a gente não sabe exatamente se essa compensação, esse é o grande temor, se ela vai ser suficiente para cobrir essa renúncia que está estimada em 27 bi aí para 2026. Há várias possibilidades na mesa. Uma das possibilidades que a gente escuta é a tributação de lucros e dividendos de quem recebe, dessa parcela que recebe acima de 50 mil por mês. Mas a gente não sabe exatamente como vai ser operacionalizado, porque existe a possibilidade de haver uma retenção na fonte, por exemplo, mas essa renda, ela é uma renda que não necessariamente esse contribuinte recebe apenas de uma fonte, ele vai receber de várias fontes. Então, não é apenas lucros e dividendos, vai ter um mix ali na renda dele. Então, a gente não sabe exatamente como é que a Receita vai fazer essa retenção na fonte, se ainda é uma dúvida, ou se vai ser uma apuração, por exemplo, como é feito com o Carnê-Leão, por exemplo, que o próprio contribuinte apura e paga no mês seguinte. A questão é que o governo precisa apresentar uma proposta que tenha também essa questão do timing, porque a partir de, se tudo der certo e for aprovado esse projeto esse ano, a partir de janeiro de 26, esses contribuintes que ganham até 5 mil reais vão ficar isentos do pagamento de imposto. E na outra ponta, é preciso que tenha uma tributação que faça esse encontro de contas para a gente não ter um déficit, né, digamos assim. Cristiano, o que dá para esperar desse projeto, principalmente da compensação? Bom, Caio, o governo, além do que a Mariana apontou aqui sobre a questão de taxar lucros e dividendos para não apenas isso, né, mas todas as receitas que o indivíduo tiver que totalize mais de
Aí vai ser incluído salário, aluguel, dividendo, tudo, né? Essa composição, essa cesta, ele pagaria ali 10%. Parece que vai haver uma diferenciação que vai variar de 5% a 10%, até para quem ganha acima de R$1 milhão, por exemplo, por ano. Mas está também dentro desse cardápio alguma tributação de dividendos também para empresa estrangeira, né, que paga de dividendo. E aí há uma dúvida se entraria a questão de fundos, quer dizer, tem fundos que têm empresas, participação em empresas, se isso entraria, como é que isso seria tributado, ainda não está muito claro. Agora, o ponto é, o Congresso ele tem resistido a aumento de carga tributária. E quando a gente viu que quando o Congresso Nacional aprovou essa isenção, essa taxação de lucros e dividendos, ele reduziu o imposto de renda para a pessoa jurídica, né? Então, essa vai ser uma batalha. E será que os parlamentares também vão mexer nisso? Olha, não vamos taxar 50 mil, vamos taxar 60, 100, quer dizer, pode ser que ele mexa aí. Um outro problema que o governo pode enfrentar nisso é que é um certo leilão dessa faixa de isenção. O deputado Sóstenes Cavalcante, por exemplo, apresentou um projeto propondo uma isenção para quem ganha R$10 mil. E a gente viu esse leilão pós-pandemia na questão do Bolsa Família, né? Vamos aumentar para 400? Não, vai ter que ser 600 e tal. Então, a gente viu isso acontecendo, esse tipo de leilão. Em ano eleitoral, pré-eleitoral, essa disputa pode acontecer. A oposição já está fazendo isso para demarcar território. De modo que esse encontro pode não ser exatamente tão equilibrado assim, né? E, além disso, há uma dúvida do mercado quanto a esse impacto. Já havia quando o governo dizia que era 35 bi, quer dizer, com agora o governo reduzindo isso para 27, a dúvida do mercado aumenta ainda mais, né? Sim. Ô Daniel, você aposta numa tramitação difícil ou tranquila desse projeto com todas essas questões que tanto a Mariana quanto o Cristiano colocam de dificuldades, principalmente políticas, né? Muito mais políticas do que econômicas? Então, Caio, eu sinceramente não antevejo dificuldades para se aprovar a isenção do imposto de renda, até R$5 mil ou mais. A questão é justamente como, a compensação. Então, por mais que o PL, a oposição, o bolsonarismo queira fustigar e enfraquecer o governo Lula, seria um tiro pela culatra ser contra um projeto de isenção que tem um recorte ou de justiça social ou de populismo, depende exatamente da ótica, muito grande. E aí, eu acho que o principal ponto que a gente tem para ver é se o custo tributário da isenção, que já se calculou em 50 bi, agora está se falando de menos de 27, ele tende a crescer no Congresso, com emendas ou novas propostas ou substitutivos, às vezes até da oposição, que vão aumentar essa faixa de isenção, como o Cristiano falou, o próprio líder do PL está propondo R$10 mil. E, por outro lado, você vai ter uma proposta de compensação, teoricamente arrecadando o mesmo valor desse custo tributário, que tende a baixar. Porque sempre vai haver um discurso ali, uma pressão de que, puxa, o governo está taxando mais, o governo está taxando de novo. Esse é o ponto fraco do ministro da Fazenda. Então, as contas que inicialmente vão ser iguais, continuarem iguais, vai ser muito difícil. Provavelmente o que a gente vai ver ao longo da tramitação é a abertura de uma boca de jacaré. E aí vamos ter que lembrar do que aconteceu na desoneração da folha de pagamento. Porque quando uma conta não compensa a outra, você tem um problema que é o ferimento da lei de responsabilidade fiscal, que exige essa compensação. Ora, se o Congresso não aponta, o governo não está apontando, quem é que vai definir? Será que vamos ter uma nova rusga, um novo caso indo para o Supremo? Mariana, de alguma maneira, essa reforma que o governo vai apresentar amanhã, ela vai impactar na reforma da renda de pessoa jurídica, que o governo também promete mandar esse ano?
Será que não vai atravancar tudo a ponto do governo cancelar a remessa dessa segunda parte da reforma tributária, com a reforma da renda da pessoa jurídica? O que a gente está vendo agora, Caio, é justamente o foco do governo nessa questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Então, me parece, isso está muito claro. O governo ele quer discutir, ele sabe que ele precisa discutir uma reforma mais ampla da renda que envolve as pessoas jurídicas, as empresas. Então, envolve imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, juros sobre capital próprio, alguns impostos que já foram discutidos, mas eles precisariam entrar numa reforma mais ampla. Mas existe uma intenção ali da Fazenda, inclusive, de que essa discussão seja feita justamente, aí eu pego o gancho do que trouxe o Daniel, com uma rediscussão da questão da desoneração da folha, porque existe essa demanda das empresas de ainda rediscutir a desoneração da folha, que já teve um desfecho, mas foi um desfecho parcial, porque os recursos aprovados não foram suficientes para cobrir a renúncia. Então, esse assunto vai ter que voltar a ser discutido, seja no Judiciário, seja novamente no Congresso, uma forma de que essa renúncia seja coberta e a discussão, então, de uma reforma mais ampla sobre a renda das empresas ficaria para esse segundo momento. E eu escuto também ali, nas nossas fontes do governo, que realmente assim, é muito complicado um governo ter capital político para aprovar duas reformas tão amplas. Esse governo já aprovou a reforma tributária sobre o consumo, que foi uma reforma ampla, que alterou todos os impostos e vai ter toda uma mudança de sistemática. E agora ele está querendo fazer essa isenção no imposto de renda, que é um pouco mais simples, mas vai ter várias questões. Então, eu acho difícil que a gente consiga fazer uma reforma ampla esse ano, mas temos essa demanda de desoneração que precisa voltar a ser discutida. Pode ser que seja o momento. E a gente lembra, inclusive, que quando o governo, a proposta que o governo fez inicialmente de recomposição, dessa renúncia da desoneração, ela incluía alguns desses impostos. Então, realmente faz sentido que esse assunto volte a ser discutido dessa forma mais ampla, mas não agora. Pediu a palavra? A gente está analisando, obviamente, essa questão política, estamos aqui entre analistas políticos, né? Mas tem um ponto aqui que é absolutamente crucial na discussão, que é o impacto econômico. É óbvio que dar uma isenção para quem ganha até R$5 mil tem uma importância muito grande para quem precisa desse dinheiro, né? Precisa de renda, e não é isso que nós estamos criticando. Agora, isso caracteriza um expansionismo fiscal no momento em que o Banco Central está indo na direção contrária, em que você tem um movimento para tentar conter a alta da inflação. E aí você tem estudos, por exemplo, a MCM Consultores divulgou hoje um estudo bastante detalhado, dizendo que o valor que você vai acrescentar no consumo das famílias, que é esse dinheiro que vai ser liberado, tende a gerar uma inflação em 2026, que é quando entra em vigência o que a gente está falando, de quase 0,5 ponto percentual na inflação. Porque você tem expansionismo, você gera consumo nas famílias, você gera choque de demanda e, portanto, você tem mais inflação. E isso faz, na visão dessa consultoria, com que você não possa ter a redução da taxa de juros imaginada para o ano que vem. A gente está falando de aumentar os juros agora, tem uma reunião do Copom nessa semana, tem mais aumento pela frente e depois o próprio governo imagina um ciclo de baixa em 2026. Isso joga na contramão do ciclo de baixa. Então é preciso ver muito bem, inclusive, da forma como o governo vai comunicar e nós vamos ter essa tramitação, para que, de novo, a gente não veja um dólar aumentando, uma reação de muita incerteza dos investidores, o ambiente global está conturbado. Então, assim, o momento de fazer isso, a gente não quer ser estrategista do caos, não se trata disso, mas o momento é muito delicado para esse movimento político do governo. O governo não acha isso, né, Cristiano? Porque o governo está apostando nisso quase que como uma bala de prata para tentar recuperar a popularidade perdida. Você vê potencial desse projeto, de fato, ajudar o governo a melhorar na sua pontuação, a taxa de aprovação? Bom, Caio, aliás, no ano que vem, né, a gente vai ter
possivelmente a entrada em vigor dessa isenção, isso vai jogar dinheiro na economia, mas a gente pode ter também um reajuste muito expressivo do salário mínimo, considerando que o PIB cresceu 3,4% no ano passado e, portanto, o reajuste vai ser dado em 2026. Então, o somatório da isenção do imposto de renda com mais dinheiro do salário mínimo, sem dúvida nenhuma, vai ter um aumento aí de dinheiro disponível. E vamos ver até que ponto também o crédito consignado privado, que começa a valer no dia 21, também vai jogar mais dinheiro na economia. Então, o governo aposta, sim, nessas medidas, né? Agora, o que mais preocupa o mercado... Então, para o governo, é um timing bom, sim, sem dúvida nenhuma. Do ponto de vista político, o governo diz que já aprovou o arcabouço, já aprovou a reforma tributária. Então, o governo está visivelmente olhando para a sua popularidade. É por isso que quando as pessoas falam se o Lula vai ser candidato, todos os atos dele são voltados nessa direção. Então, eu não tenho dúvida, salvo se acontecer alguma coisa muito extraordinária, para ele não concorrer. Mas ele está fazendo tudo para ser, obviamente, candidato. Então, para o governo, o timing é absolutamente perfeito, né? E ele quer implementar essa agenda positiva, ele quer ter boas notícias para divulgar. Então, foi feita a troca na Secretaria de Comunicação também justamente para ter essas medidas para anunciar. Agora, o que mais preocupa também o mercado se isso não gerar efeito, obviamente que a receita do governo para estimular a economia, ela acaba sendo prejudicada. Então, eles vão ter que buscar mais coisa. Então, mais uma agenda de preocupação também para o mercado. Quer dizer, se isso não for suficiente, o governo vai dobrar a aposta em novos gastos, em novas medidas populistas, para recuperar, assim, a sua popularidade, e aí há o risco, né, de você ter um impacto muito ruim no mercado, com dólar, com expectativa Sim. E tudo mais, e isso acabar sendo um tiro aí, saindo um tiro pela culatra. Mesmo que de um mês para cá o governo está anunciando uma medida nova, toda semana praticamente, né? Ou pelo menos já agora é óbvio que existe um conjunto de medidas que não necessariamente está sempre só relacionada com a economia, né? O ministro da Saúde também foi eleito com essa tentativa de impulsionar aí a questão da saúde, zerar a fila do SUS, já está vendo questão de mais médicos, então está tentando impulsionar também com outras medidas. Agora, sem dúvida nenhuma, o que mais sensibiliza o eleitor é o bolso. Então, por isso o governo está fazendo essas medidas aí para estimular mais a economia. Mas como o Daniel falou, a gente está vendo o Banco Central tentando reduzir a atividade econômica e o governo jogando justamente no sentido contrário. Então, acaba, obviamente, gerando dificuldade ali para o trabalho do Banco Central, né? Ô Mari, do ponto de vista político, e bem brevemente para a gente ir para o intervalo, o governo não vai cometer o mesmo erro, ele está trabalhando esse anúncio de amanhã, para evitar que seja como o anúncio de novembro, né, que foi considerado ali um desastre, né, em juntar uma medida de ajuste fiscal com uma medida expansionista. Está tendo essa preocupação? É o primeiro anúncio assim grande do Sidônio, né, já com o Sidônio Palmeira, novo ministro da SECOM, assinando ali esse evento todo. Tem essa preocupação ou não? Não, certamente tem essa preocupação e é por isso que a gente viu, tinha uma expectativa de que esse anúncio viesse um pouco antes, mas a gente viu essa demora que não gerou tanta expectativa como aconteceu com o corte de gastos, mas porque a gente também tem a análise de orçamento e outras questões que estão sendo discutidas. Então, também, além da questão do anúncio em si, a gente também precisa prestar atenção como está sendo feita essa articulação. E está tendo um cuidado também na articulação política. A gente viu a ministra Gleisi chamando os presidentes da Câmara e do Senado para conversar, líderes para conversar, ela vem fazendo esse trabalho. E é esperada uma reunião também para amanhã com os presidentes, justamente
para que esse texto tenha uma receptividade melhor no Congresso, porque a gente vai ver a movimentação dos partidos do centro, da base e da oposição em relação a esse projeto. Por isso também que a gente vê os partidos de oposição, por exemplo, como o PL, cobrando o governo na questão do corte de gastos, de um novo ajuste fiscal que vai em linha com o que a gente estava discutindo anteriormente agora também. Dessa necessidade de ter uma questão fiscal mais ajeitada.